Pai do Senhor, irmãos, vamos aguardar enquanto os demais irmãos entram. A paz do Senhor, irmã Ana. Vamos aguardar mais um pouquinho, enquanto os irmãos entram. Até o momento tem 3 pessoas. Vamos aguardar mais um pouquinho, enquanto os irmãos localizam a página. Quem puder já vai compartilhando também, para aqueles que não estiverem conseguindo entrar, para que consigam ver essa live. Pai do Senhor, Kézia, quem já puder ir compartilhando aí nos grupos. Para que mais pessoas possam participar, para que mais pessoas possam ouvir a palavra de Deus. Enquanto os irmãos vão entrando, a paz do Senhor, vamos aguardar mais uns minutinhos aí para que todos os irmãos possam estar participando também dessa live, para que quanto mais vidas sejam alcançadas através desta palavra, melhor, né? Enquanto os irmãos vão entrando, vai compartilhando, vamos dar início aqui à palavra do Senhor, que se encontra no livro de Ezequiel, no seu capítulo de número 47, livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 47. A paz do Senhor para os irmãos que estão entrando. Vamos ler a palavra do Senhor no livro de Ezequiel, o seu capítulo de número 47, que diz assim: Depois disso, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas de debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de debaixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. Versículo 2: E ele me tirou pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta
pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente, e eis que corriam umas águas debaixo, desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um ribeiro, que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não podia passar. E me disse: viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. Versículo 7. E, tornando eu, eis que, à margem do ribeiro, havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem à campina, e entram no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as águas. 9. E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem, esses 2 ribeiros viverá. Haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e sararão. Perdão, irmãos. E viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. Será também que os pescadores estarão junto dele, desde Engede até Eglaim. Em Eglaim haverá lugar para estender as redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como peixe do mar grande, em multidão excessiva. Versículo 11. Mas os seus charcos e os seus lamaceiros não sararão, serão deixados para o sal. E junto do ribeiro, à sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. E o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Glória a Deus. Aleluia. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Meus irmãos, nós vamos falar nesta noite a respeito de sequidão, a respeito de água, mas a água ao qual nós vamos falar nesta noite é uma água que, se nós bebermos, nós não voltaremos a ter sede. A Bíblia diz, no livro de Ezequiel, a qual foi até lido no culto passado, mas não foi a parte da ministração, nós podemos observar que o capítulo de número 37, Deus leva Ezequiel a um vale de ossos que estão sequíssimos. E nós podemos analisar em meio a este contraste entre o capítulo de número 37, ao qual os ossos estavam sequíssimos, e o capítulo de número 47, que já é um contraste do que Deus quer falar conosco nesta noite. A Bíblia diz, irmãos, que quando Ezequiel teve esta visão,
o capítulo de número 47, a Bíblia diz que o Senhor, ele queria algo, ele quer algo a mais com a sua igreja. A Bíblia diz, irmãos, que nós dependemos desta água que jorra, desta água que jorra para a vida eterna, essa água que pode curar, que pode sarar. Então, meus irmãos, nós vamos fazer este contraste nesta noite sobre sequidão espiritual, sobre a água que Deus pode derramar sobre a nossa vida para acabar com essa sequidão, para acabar com essa sequidão a qual nós estamos vivendo, a igreja no geral. A Bíblia vai nos dizer que no livro de Ezequiel, capítulo 37, a Bíblia diz que o Senhor mostra a Ezequiel os ossos sequíssimos. A Bíblia diz que o povo estava, ali era um simbolismo sobre a casa de Israel. A Bíblia vai nos dizer que quando o profeta estava tendo esta visão, que o Senhor disse, profetiza sobre este vale, poderão esses ossos voltar a viver? A Bíblia diz que o Senhor, a Bíblia diz que o profeta Ezequiel disse, Senhor, tu sabes. E nós podemos trazer, são textos diferentes, mas nós podemos observar que, mesmo sendo textos diferentes, nós podemos observar o contraste da sequidão com o contraste das águas de Deus. Amados irmãos, a Bíblia diz no Salmo de número 42, seu versículo, se eu não me engano, primeiro, a Bíblia diz que como um cervo brama pelas águas, minha alma suspira por ti, ó Deus. Meus irmãos, estamos vivendo momentos de sequidão, estamos vivendo momentos ao qual nós precisamos da água, nós precisamos de uma água que possa nos ajudar. A água a qual eu estou falando aqui é o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz, irmão, que no capítulo 47 de Ezequiel, diz que Deus levou Ezequiel e mostrou Ezequiel ao mar e levou um cordel de medir em sua mão. Amados irmãos, nos tempos atuais, existem muitas pessoas que se contentam apenas em entrar na beirada. A Bíblia diz que no versículo de número 3, saiu aquele homem para o oriente, e tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mas Jesus nesta noite, ele quer que se você ainda não teve esta atitude de querer se aprofundar mais nas águas, se aprofundar mais no Espírito Santo, se aprofundar mais nas coisas de Deus. Se você ainda não teve, hoje é noite de você começar a entrar nas águas. Mas se você que já começou a entrar, mas ainda tem a necessidade, ou não tem, ou quer ficar na beira, Deus manda te dizer, vai mais um pouquinho, se aprofunda mais um pouco no rio, porque o rio ele pode curar, ele pode sarar, ele pode transformar. Então, meus irmãos, a Bíblia diz que quando o profeta entrou nas águas, versículo 3, o versículo de número 4 vai dizer também, e mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meu irmão, não sei se você está entendendo o que Deus quer falar nesta noite. Deus tem algo para nós, mas nós precisamos nos aprofundar mais. E o que me chama a atenção aqui é que no versículo 5, ele manda o profeta entrar mais um pouco. Glória a Deus. Ele manda o profeta entrar mais um pouquinho nas águas. E o que é interessante é que no 5 ele diz assim, mediu mais 1000. E era um ribeiro.
que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. Meus irmãos, é noite de você sair da beira. É noite se você ainda não entrou. É noite de você se aprofundar mais nas águas do Espírito, se aprofundar mais na presença do Senhor, se aprofundar mais, porque vai chegar tempos piores por aí. Vai chegar tempos difíceis, assim como já está acontecendo. Isso é só o começo do que vai acontecer ainda. E é noite de eu e você aprofundar, entrar mais um pouquinho, sair da beirada. E o que é mais interessante, irmãos, é que Deus me chamou a atenção aqui neste capítulo de 47 de Ezequiel, é que quando o profeta ele ia entrando nas águas, quanto mais ele entrava, mais ele ia descendo. Aleluia! Mas ele ia descendo. A Bíblia diz que ele não estava indo na direção em frente, ele estava indo para baixo. Aleluia! E quanto mais ele entrava, mais ele ia descendo. Precisamos descer, precisamos entrar mais, mas quando entramos, nos aprofundamos mais nas águas do Espírito, nós vamos descendo. E o que Deus ele quer nesta noite é que nós desçamos, para nós sairmos da sequidão espiritual, para nós sairmos dessa sequidão ao qual nós estamos vivendo. Estamos passando por isso, nós estamos sem um templo, mas o que é interessante é que Deus me fala nesta noite, é que o templo está fechado, mas o céu está aberto, aleluia. O templo está fechado, mas o céu está aberto para nós. O templo está fechado, mas Deus ele quer que nós desçamos. Ele quer que nós entramos nas águas. Nós precisamos descer mais. Aleluia. O que Deus quer conosco nesta noite? É que as águas elas continuam sendo as mesmas. A água de Deus é a mesma, a água é a mesma, a fonte é a mesma. E o que Deus me chama a atenção nesta noite é que, se não me falha a memória, no livro de Jeremias, no capítulo de número 2, a Bíblia vai nos dizer que Deus, ele começa a falar com o povo, falando: olha, vocês antigamente me serviam verdadeiramente. Jeremias 2, vocês antigamente me serviam, vocês adoravam verdadeiramente, não era só da boca. Se você quiser abrir para acompanhar o que Deus está falando nesta noite, Jeremias capítulo de número 2, a Bíblia diz que o profeta começa ali, a Bíblia diz que Deus começa a falar, falando com o povo: olha, vocês escolheram fontes de águas que não são as fontes que eu te dei. Vocês escolheram fontes sujas, aleluia, para beber água suja, mas eu te dei fonte de água limpa. A Bíblia diz que o profeta Jeremias, que Deus começa a falar com o povo: eu levei o povo para um lugar que mana leite e mel, eu levei o povo, eu guiei um povo, eu fiz com que o povo andasse para um local que tivesse de tudo do bom e do melhor, mas eu entreguei o povo, deixei o povo no local, e o povo começou a fazer o que não devia fazer, o povo começou a fazer o que não devia, o povo começou a adorar outros deuses, o povo começou a profanar o nome do Senhor, o povo começou a fazer coisas que não agradavam a Deus. Meu irmão, não sei o que Deus quer nesse caminho, mas Deus está me levando para esse caminho, e eu vou falar o que Deus quer falar. A Bíblia diz que no livro de Jeremias, no capítulo 2, e que Deus começa a falar: eu te dei uma fonte, e você está bebendo água em local que não é para beber água, em local sujo. Aleluia. Deus sempre tem o melhor para nós, e nós escolhemos sempre pior. Nós escolhemos sempre locais que não devemos ir. Nós escolhemos beber água que não devemos beber. Nós escolhemos isso.
E Deus fala com o povo: a água que eu te dou, ela faz milagre, ela faz maravilhas, ela cura, ela transforma, aleluia, ela restaura vidas. E hoje Deus está querendo nos dizer, para nós entrarmos mais da água que Ele nos dá, nós entrarmos no rio que Ele nos dá, nós nos aprofundarmos. O quanto é difícil, irmão, a gente ficar longe do templo. O quanto antes nós não dávamos o verdadeiro valor para o que nós tínhamos. E hoje nós estamos nessa situação por conta das nossas escolhas. Deus tem falado com o povo, Deus tem falado conosco, através de muitas palavras. Mas não adianta aqui eu vim para você e te dizer uma palavra que vai massagear o seu ego, não. Porque a palavra que Deus quer falar nesta noite não é uma palavra que vai massagear o seu ego. Deus está cobrando da igreja nesta noite, para nós nos aprofundarmos mais nas águas do Espírito. Certa vez Jesus na Bíblia levantou e disse aos seus discípulos: quem tem sede, vem até mim e beba. Quando eu e você nós sentimos sede, nós vamos até o filtro, até a torneira e bebemos água. Saciamos a nossa sede, não saciamos? Porém, Deus Ele quer, assim como nós temos a necessidade de beber água da torneira, água do filtro, que seja, Ele quer que nós sintamos essa necessidade de buscar a Deus, assim como sentimos necessidade de beber água. Aleluia! Ele quer isso para nós. Ele quer que nós sintamos sede, quer que nós sentimos sede de buscar a presença dEle, sentimos sede de buscar a graça de Deus, sentimos sede de parar de buscar coisas que às vezes não é o que Deus quer. Nós precisamos buscar o dono do milagre. A Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas Ele vos acrescentará. Enquanto a gente busca ao Senhor, Ele cuida da nossa casa. Enquanto a gente busca ao Senhor, Ele cuida da nossa família, do nosso trabalho, Ele cuida da nossa casa. E nós precisamos disso nesta noite. Sentir sede. E Deus me mostra nesta noite que muitos de nós tem estado tão seco a ponto de não... Já imagine uma pessoa num deserto, sem água. Imagine, a boca começa a secar, e nós acabamos precisando de buscar mais, buscar água. O corpo começa a se desgastar, o corpo começa a se desesperar pela água. E nós temos esta água, nós temos esta fonte que jorra sobre a nossa vida, que está à disposição da minha e da sua vida. Nesta noite ela está à disposição. E o que é interessante é que no profeta Ezequiel, que quando ele entra, fica só a cabeça para o lado de fora. De corpo inteiro, irmão. Nós precisamos nos aprofundar nas águas de Deus. Nós precisamos nos aprofundar. Eu sinto a presença de Deus.
Nós precisamos nos aprofundar. Porque Deus, Ele tem coisas grandes para nós. E nós só estamos secos por conta de nós mesmos. Nós só estamos secos porque nós não estamos buscando a água que realmente sacia. E que Deus, Ele venha falar através da minha vida nesta noite a você que está me ouvindo. Não é tempo de buscar água suja. Não é tempo de buscar água parada. Não é tempo de buscar outras fontes. Pois a fonte que Ele nos deu é a mesma e é uma só. Aleluia. E quando nós paramos para observar que a Bíblia vai nos dizer que no capítulo 22 do livro de Apocalipse, se não me falha a memória, ele diz assim: quem tem sede, vem. Ele chama. Ele convida. Deus, Ele não invade a nossa casa. Ele não invade o nosso coração. Ele não invade a nossa vida. Nós temos o livre-arbítrio. Nós podemos escolher se nós queremos ou não. E Deus, Ele quer que eu e você escolha nesta noite qual a água que você quer beber. Qual a fonte você quer beber. Qual é a água, irmão, que você quer beber? Qual é o ribeiro que você quer entrar? É interessante, irmão, quando falamos de água. A água é fundamental para a nossa vida. E Deus, Ele quer ser desta forma. Ele quer ser como a água é para a nossa vida. A fonte é a mesma. Deus continua sendo o mesmo. Nós precisamos buscar esta água. Nós precisamos saciar a nossa sede. O interessante é que vai dizer aqui no capítulo 47 sobre o Mar Morto. O Mar Morto, irmãos, é um mar que a quantidade de sal dele é tão grande que não tem como ter vida ali naquela água, não tem como ter peixe naquela água, porque a quantidade de sal é muito grande. Ele faz este simbolismo, ele faz nesta passagem, ele vai nos dizer que a água, conforme Deus vai mostrando para ele, a água, ela vai passando e por onde ela passa, vai acontecendo vida, vai dando vida. E por onde a água passa, ela vai curando, ela vai tendo peixe, vai tendo flores ali nas laterais, vai crescendo árvore. A água de Deus, ela faz isso na nossa vida. Ela sara a nossa alma. E nós precisamos disso. Precisamos desta água. Precisamos saciar a nossa sede. E fazendo, como eu disse no começo, no 37 tinha ossos secos, aqui ele está falando, entra na água. No capítulo 37 os ossos estavam sequíssimos, a casa de Israel estava daquela forma. E no 47 ele está dizendo, entra na água. Entra mais um pouquinho, sai da beirada. Muitos de nós, irmãos, nós começamos a entrar e nos contentamos em ficar com o pé na beirada. Nós começamos a aprofundar mais. Alguns de nós começam até a beirada. Outros de nós entra mais um pouco. Outros de nós vai entrando.
A Bíblia diz, irmão, que quando ele não conseguia mais entrar, seria somente a nado. Ele disse, agora você volta. É dessa forma que ele quer. Que eu e você saciamos a nossa sede da palavra de Deus. Saciamos a nossa sede do Espírito Santo. Eu sei que, assim como eu, irmão, tem muito crente que está em casa e está sedento. Tem muito crente que está em casa e está sedento. Sedento pela palavra, sedento pelo Espírito. E nós não podemos nos reunir como igreja, nós não podemos nos reunir no templo, mas o templo está fechado, como eu disse, mas o céu está aberto. E nós temos acesso. Sabe o que é interessante? Aleluia. É que qualquer um pode beber desta água. Qualquer um pode. Queria eu estar falando para você que Deus iria te dar bênção, te dar alguma coisa, mas não, Deus está querendo que você se aproxime dEle. Assim como eu disse anteriormente, numa palavra que eu preguei também, nós precisamos voltar como antigamente. Aleluia. Nós precisamos voltar da forma que nós éramos. Nós precisamos voltar, assim como eu disse aqui, como eu falei do livro de Jeremias. Eu vou ler para você entender o que Deus quer falar. Jeremias, capítulo 2. Eu não sei, o negócio está indo para Jeremias. Capítulo 2. Que diz assim: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da beneficência da tua mocidade e do amor dos teus desposórios, quando andava após mim no deserto, numa terra que se não semeava. 3. Então Israel era santidade para o Senhor, e era as primícias da sua novidade. Todos os que devoravam eram tidos como culpados, e o mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Ouve a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias, aleluia, da casa de Israel. Assim diz o Senhor: que injustiça acharam vossos pais em mim, para se afastarem de mim, indo após a vaidade e tornando-se levianos? Deus começa a fazer um questionamento. E não disseram: onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto, por uma terra de ermos e de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra em que ninguém transitava, e na qual não morava homem algum. E eu vos introduzi numa terra fértil, para comerdes o seu fruto e o seu bem. Aí Deus diz: mas, quando nela entrastes, contaminastes a minha terra, e da minha herança fizestes uma abominação. Os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram. E os pastores prevaricaram contra mim.
E os profetas profetizaram por Baal, e andaram após o que é de nenhum proveito. Portanto, ainda pleitearei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos de vossos filhos pleitearei, porquanto passai as ilhas de Quitim e vede, e enviai a Quedar, e atentai bem, e vede se sucedeu coisa semelhante. Aí Deus pergunta, houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto não serem deuses? Todavia, o meu povo trocou a sua glória pelo que é de nenhum proveito. Aleluia. Espantai-vos disto, ó céus, horrorizai-vos, ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor, porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram, aleluia, o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, aleluia, que não retém águas. É isso que Deus quer dizer nesta noite. Eu não sei porquê Deus me fez lembrar desta passagem, mas Deus sabe. É complemento da palavra que eu li no começo. Nós buscamos outras águas. Nós buscamos outras fontes. E nós estamos em tempo de buscar a fonte de águas vivas. A fonte que traz transformação. A fonte que pode fazer mudança. Porque quem bebe da fonte, quem é transformado, não volta a fazer. O evangelho que eu conheço, o Deus que eu e você servimos, ele transforma. Eu não sei o que Deus quer falar através disso, mas eu vou te dizer. É necessário beber a água e se transformar. Aqui em Jeremias podemos observar que Deus ele fala no capítulo 13: porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas. Aleluia. Nós deixamos o manancial. A igreja deixou o manancial. Irmãos, eu espero que Deus tenha falado ao seu coração. Entendi, irmão, que a gente tem que parar e nos analisar. Será que eu e você estamos bebendo de qual fonte? Estamos entrando em qual água? Você está buscando o manancial ou você está buscando a cisterna? Nós estamos buscando o manancial de águas vivas ou estamos buscando a cisterna? É noite de eu e você analisarmos a nossa vida e vermos que já não estamos mais em tempo de brincar. Não estamos mais em tempo de perder tempo. Não estamos mais em tempo
de deixar as coisas de Deus e fazer de qualquer jeito. Deus, Ele quer, irmão, um compromisso. Ele quer que você se aprofunde, Ele quer que você saia da beirada, Ele quer que você entre e se aprofunde nas águas. A Bíblia diz, irmão, no capítulo de número 14, se não me engano, do livro de Jó, versículo aproximadamente entre 10 e 14, a Bíblia diz que a árvore, Deus está falando ali, ainda que a árvore seja cortada, que esteja seca, que esteja, que aos olhos das pessoas, elas olham e falam, não vai crescer, não vai mais dar fruto. Às vezes achamos, ou até mesmo o casamento, o nosso casamento não vai mais, a minha casa não vai mais, eu não vou conseguir mais. Ainda que as pessoas olhem e vejam seca, cortada, a Bíblia diz que ao cheiro das águas, ela pode voltar a crescer. Ao cheiro das águas ela pode voltar a dar fruto. Ao cheiro das águas ele pode fazer você dar fruto novamente, fazer sua família dar fruto, fazer o seu casamento melhorar, fazer o seu casamento ser transformado, fazer a sua casa mudar. Ao cheiro das águas. Encare hoje esta palavra como uma atenção que Deus está te chamando para que eu e você nos aprofundemos mais. Para que eu e você busquemos mais a presença do Senhor. Amém, meus irmãos? Eu vou encerrar por aqui. Eu espero que Deus tenha falado ao seu coração. Porque comigo Ele falou muito, muito, muito. E que eu e você possamos entender que só há uma fonte, só há um caminho a seguir. Um caminho certo. Porque eu não vou te dizer que há dois, porque você e eu conhecemos que só há um caminho. E o caminho é a fonte das águas vivas. Amém, meus irmãos? Que Deus vos abençoe e vos guarde. Amém? Fique com Deus. A paz do Senhor.